Saudações. Caminho, verdade e vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. Em nome de Frei Fabiano de Cristo, Frei Rogério, Irmão Policarpo e Irmã Iaradazan. Em nome de todos os trabalhadores da cúpula espiritual desta casa, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Aos irmãos espirituais aqui presentes, bem-vindos sejam, em nome de Jesus. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Irmãos, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá luz em sua
seu irmão. E ao doente dê a medicação. Eis o ensino do Mestre Jesus, a quem desejar caminhar nesta luz. Irmãos, saúde e paz. Os vencedores do frio estão aqui hoje, graças a Deus. Irmãos, queremos aqui dar os nossos recadinhos, que são os de sempre, mas tem sempre alguém entrando, né, pela internet para ouvir aqui os nossos estudos, para ver a nossa casa, mas convidamos quem puder vir pessoalmente, vai ser um prazer. Bem, nós temos reuniões aqui na quarta e na sexta-feira, com início às 18h45, com as nossas orações, e término às 20, 20h30 da noite, mais ou menos. Após as orações, nós temos os estudos, temos 2 estudos, depois temos algumas outras tarefas na nossa casa, depois o passe e a corrente da Rosa do Sol. Na sexta-feira, temos todas essas tarefas, trabalhos, com a fluidificação das águas. É a única diferença de quarta e sexta. Então, nós comunicamos, quem desejar trazer sua garrafinha, pode ser uma garrafinha de água mineral, que não seja gelada, uma garrafinha branca, coloque o seu nome. E aqui estará um irmão índio, conhecedor das ervas, das matas, e trará para todos nós a medicação que estivermos precisando. E aí você vai tomando essa água ao longo dos seus dias, com as suas medicações, não deixando a água terminar, vai sempre completando até a próxima sexta-feira. Na quinta-feira, nós temos uma reunião aberta para quem desejar vir e conosco estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com início às 19h30 e término às 20h30. Apenas 1 hora de estudo, de bate-papo, de conversa agradável. Quem desejar vir sem compromisso com a casa, todos são convidados. Temos também uma reunião especial no 4º domingo do mês, somente no 4º, às 18 horas, também com término aproximado às 19h30. São reuniões rápidas, como nossos irmãos estão ouvindo, não ultrapassam 2 horas, é bem antes. E esta reunião, com início às 18 horas, é dedicada aos nossos irmãos desencarnados. Muitas vezes não temos o nosso pai, a nossa mãe, um amigo querido, a humanidade. Vamos oferecer flores, orações, vamos nos lembrar dos nossos queridos. Tragam uma rosa, tragam o coração aberto para orar por esse espírito, para que se fortifique, esteja bem, já esteja em trabalho, na vida espiritual, porque ninguém morre. Saímos de um plano e entramos em outro, da vida eterna. Todos estão convidados a aqui estarem. E após a reunião, o irmão que trouxe a flor, a rosinha, pode levar para o seu lar e enfeitar a sua casa, sem problema nenhum, porque a espiritualidade já levou a parte fluídica das rosas, da planta, que será entregue com certeza
ao seu ente querido. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Para o estudo dessa noite, trouxe mais uma vez o livro As Chaves da Perseverança. Padre Juarez de Castro. Ele consta sempre de uma passagem da Bíblia e o comentário, porque a passagem da Bíblia simplesmente realmente não é muito fácil de ser entendida. Tanto que no próprio livro ele menciona: o Novo Testamento é recheado de belas passagens, e todas elas trazem para nós importantes ensinamentos, mas nem sempre é fácil interpretar o que o grande livro nos diz. Então, a de hoje é a pregação em Nazaré, Lucas 4, de 24 a 30 versículos. 24. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. 25. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. 26. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. 27. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi limpo, senão um sírio de Naamã. 28. A estas palavras encheram todos de cólera na sinagoga. 29. Levantaram-se, lançaram fora da cidade, conduziram-no até um alto monte sobre o qual estava construída a sua cidade. Queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Quando ele parte para a explicação, ele sempre coloca um título para a explicação. Nesta, ele colocou: queremos que Jesus entre. E fala: quando Jesus toca na ferida daquele povo, eles o expulsam da cidade. E aí uma afirmação que pode aparecer forte para muita gente. Nós também fazemos isso com Jesus de várias maneiras. Quando a palavra dele exige de nós uma mudança de comportamento, preferimos expulsá-lo de nossa vida. Quando a sua proposta exige de nós alguma renúncia, ou quando o seu caminho é de desafios, deixamos Jesus de lado e o colocamos fora da nossa vida. Infelizmente, quando passamos por uma situação difícil, que prova a nossa fé, e nos desesperamos, expulsamos Jesus do nosso coração. Concordo que seguir Jesus é, às vezes,
difícil, mas é um caminho seguro que nos levará à felicidade. Sei que muitas vezes não conseguimos compreender por que estamos passando por determinada situação ou aonde Deus quer chegar, permitindo que eu passe por tal provação. Mas afastar-se dele sempre será a pior decisão. Quando o sofrimento aumenta, quando o sofrimento aumenta é que devemos procurar estar mais perto dele. Quando a dor chega a seu limite, somente ele poderá aliviá-la. A nossa reação diante do sofrimento pode ser semelhante à daqueles da cidade de Jesus, tentando expulsá-lo, procurando outros caminhos que não o dele. Não expulse Jesus da sua vida. Pelo contrário, aproxime-se dele e deixe que ele o conduza nesse momento de dor para que você alcance a verdadeira paz. E sempre para fechar, usarei sempre essa mesma frase. Nas palavras de Cristo, proposta para todos os momentos da nossa vida. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Fizemos algumas observações que nos tocaram o coração diante de problemas que estamos vivendo, né? Estamos em um mundo onde a comunicação atingiu maravilhas. E já não é mais segredo, ações de governantes, até colocações particulares de pessoas como nós, e de alguma forma nos atinge. Impossível viver em um mundo sem esse relacionamento. E ao nos atingir, deixam consequências. Nossos sonhos, nossas responsabilidades com famílias, orientações a filhos, tudo isso nos ocupa muito a mente. E o estudo de hoje, ele é muito atualizado. E Jesus, quando questionado por Pilatos se era rei, ele responde: o meu reino não é deste mundo. E nós separamos o finalzinho dessa fala, para não ser traído por palavras, mas o meu reino ainda não é aqui. E a história nós conhecemos depois disso, Jesus foi crucificado. O título seguinte, Kardec coloca, é a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir
objeto das maiores preocupações do homem na terra. Então, voltemos à palavra do Senhor Jesus há 2025 anos atrás. O meu reino ainda não é aqui. Voltemos a Kardec, 1860, naquela fase. A meta que a humanidade irá ter. E pelo visto, pela conduta dos nossos governantes, pelas ações que vamos sentindo em nós mesmos e dos nossos mais íntimos, em 2025 ainda não está estabelecido esse reino do Senhor Jesus. Esse dogma que nós devemos ter como meta principal de nossa vida pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Qual? A vida futura. Pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Em outras palavras, não vivemos ainda justiça dos homens. De Deus, sim. Mas também não compreendemos ainda a justiça divina, porque o ponto de partida, que é a vida espiritual, ainda não é comum a toda a humanidade. Mais à frente, Kardec fala da mudança do ponto de vista. Ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Tudo passa, por mais difícil que seja a nossa posição. É colocado logo no início do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que tudo é passageiro. Tem um objetivo mais elevado do que simplesmente viver em felicidade. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. É o contrário do que ainda vivenciamos na crosta terrestre. A morte para aqueles que começam a despertar que a verdadeira vida é a espiritual e que cria um elo de ligação com o Senhor Jesus, ela passa a ser uma porta para a liberdade. Ao contrário da maioria que se prende à matéria.
teme a morte. Por isso se agarra demasiadamente às coisas espirituais. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Daí a explicação desse distúrbio que já acontecia no tempo de Jesus na administração pública, porque ele é questionado por um presidente, Pilatos. És rei? Meu reino não é deste mundo. Então, à medida que nós vamos nos distanciando das ambições terrenas, é natural que vamos colocando as coisas espirituais em primeiro plano. E vai despertando em nosso coração as consequências de tudo que fazemos. Certamente que hoje já temos alguns sinais maravilhosos, mas voltando ao princípio, estamos vivendo em um mundo de relação onde os fatos hoje não são mais escondidos. Todas as horas, se ligarmos a televisão, no celular mesmo, nós vamos ver notícias terríveis. E aí? Qual a nossa posição? Porque hoje já nos é dado saber que somos espíritos e, como tais, nos alimentamos pelo pensamento. Que nós lemos ainda aqui, ó. Não marquei. Como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações. Alimentar no nosso pensamento aquilo que Jesus veio trazer para nós. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual criança. Nós estamos nessa situação. Uma criança que nada mais vê além dos seus brinquedos, quando perdemos. Por isso ainda uma procura muito intensa às coisas materiais. É que, na verdade, nós não estamos dando muita atenção a Jesus e aos seus ensinos. Olha aqui, Kardec fala que esse ensino é para a humanidade do futuro, que nos coloca na posição dessas crianças despertando para a realidade espiritual. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, mas aqui ele abre um espaço extraordinário que fala para nós no dia a dia. O que nos causa transtorno? Que ele coloca como causticante pesar. Um engano que nós cometemos, uma decepção que nós passamos com companheiros, filhos, parentes, uma ambição insatisfeita, um desejo, principalmente jovens, almejam alcançar sucesso, se dedicam, lutam. Uma criança que vê uma outra com uma roupinha legal e ela não tem. Um jovem que traz no seu coração um anseio de evoluir, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, isso é muito normal no nosso relacionamento. O orgulho ou a vaidade feridos são
são outros tantos tormentos que mexem muito com o nosso coração e que transportam a existência numa perene angústia. Dorme angustiado, acorda angustiado, a doença avança, as condições financeiras dificultam porque fixamos por demasia nossa atenção nas notícias materiais, nas coisas que atingem o nosso sentido imediato, visão, audição, paladar, o tato, mas esquecemos do coração. Embora precisamos estudar os ensinos do Senhor, mas precisamos desenvolver com urgência o nosso sentimento. Precisamos sentir Jesus, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Não há nada contra lutar para melhorarmos no campo da materialidade e Kardec destaca esse ponto. Deus, conseguentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que si próprios aplicam estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura semelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Mesmo passando nossas dificuldades e lutas, alguma coisa nos diz que algo melhor nos espera. Aquele cujos pensamentos, era aqui a parte do pensamento que eu estava procurando. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera pelo pensamento. Hoje, conversando em casa, vi uma reportagem que a minha companheira comentou, de uma irmã, e que falava que esses problemas que estão ao redor e chegam até nós pelo pensamento, através das comunicações de massa, já estão sendo estudados pela ciência, traduzindo-os como doenças terríveis. Então, pelo pensamento, nós precisamos começar a fazer um esforço de aceitar as orientações de Jesus, porque fala para nós. Naquele momento, ele respondeu a um governante: o meu reino não é deste mundo, mas hoje é para todos nós, e a doutrina espírita vem nos socorrer. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Que colocação espetacular! A nossa vida é importantíssima, mas é um elo que ele coloca como harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências, ou seja, todas as nossas encarnações. O que estamos vivendo nesta encarnação é consequência de outras encarnações e tem um objetivo magnífico de despertar o nosso pensamento e os nossos corações para a vida espiritual. Mostra todos os seres
mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, que somos irmãos. Homens que se destacam temporariamente em funções de autoridade, pessoas simples, todos, perante os olhos de Deus, somos irmãos. E os seres de todos os mundos. Ou seja, nós estamos envolvidos por amigos espirituais. E à medida que vamos a cada dia ao despertar, procurar lembrar que somos espíritos, que Jesus governa o nosso planeta Terra e que exércitos de trabalhadores espirituais estão a nos socorrer. Vai despertando aos poucos em nosso coração a certeza da vida futura. E nós começamos a dar o valor de acordo com o que tem que ser dado. A matéria, ou seja, a César, é o que é de César. E ao Espírito, ao Ser Eterno, a Deus, o que é de Deus. Saúde e paz.